Talvez caminhando pela universidade você já deva ter percebido algumas dessas obras. A UFPR tem um acervo vasto com quadros de Teodoro de Bona, Alfredo Anderson e Miguel Bacum. Para descobrir um pouquinho mais esse belo acervo, nós estamos aqui com o professor Fernando Bini, professor de História da Arte, e que vai nos ajudar nessa empreitada hoje para entender um pouquinho mais, né, professor? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Vamos começar então com Teodoro de Bona, esse quadro maravilhoso de Vítor Ferreira do Amaral, né? Esse quadro tem uma história muito importante. Bom, primeiro porque o de Bona é uma das figuras importantíssimas dentro da arte do Paraná, porque funda uma escola, ele vai ser professor durante muito tempo, né? Mas principalmente porque isto foi um presente dado pelo primeiro diretório acadêmico da universidade à própria universidade, né? Homenageando o primeiro reitor, né, que seria o professor Vítor Ferreira do Amaral. Aí nós vemos, então, a tentativa de fazer um quadro de homenagem à figura do visionário, né? Quer dizer, o Vítor Ferreira do Amaral é um visionário, então o quadro ele não corresponde exatamente à realidade, né? Ele não pintou o gabinete do reitor, ele modificou tudo para criar justamente a ideia do visionário, né? E resolveu isso de maneira plástica, né? Quer dizer, há um valor do pictórico. De um lado se vê o intelectual, né? Os livros, os mapas, né? Os detalhes. Do outro lado você vê a imagem projetada, né? Não existia ainda esta universidade que aparece ali, né? Mas ele já está antevendo a universidade como ela seria mais ou menos nos anos 30. Né? E no centro a figura pomposa, né? Victor, vestida né? como o reitor, como a figura magna da universidade. Muitas pessoas pensam que o Vítor posou para este quadro e não posou, né? Não. Ele fez alguns estudos do rosto, né? Para poder colocar, né? E depois fez muitos estudos para situar a figura. Falta só ele levantar, né? E começar o discurso de reitor. Né? Professor, tem uma coisa curiosa aqui tem também, uma coisa né? curiosa, A imagem refletida ali na janela é a outra obra que nós temos aqui no gabinete, né? Esta pintura também é desse período, só que essa em 1929, do professor José Daros, e que mostra a universidade como ela é no seu primeiro momento, né? Só existindo ainda o bloco central. Esta vista, isso aqui é o passeio público. Nós estamos aqui no passeio público olhando para a universidade, né? Porque o reitor não podia estar na universidade vendo a universidade, né? Ele está num outro lugar, num lugar hipotético, né? Do qual ele está vendo esta paisagem que é a universidade. Isso aqui é o passeio público como ele era no final dos anos 20 e começo dos anos 30. Tem mais uma preciosidade aqui dentro do gabinete, aqui dentro, né, professor? Vamos conhecer ali o outro quadro? O Arthur Nísio foi, talvez, o nosso maior animalista. Como o João Turim é na escultura, o Nísio é na pintura, né? Ele tem uma maneira de representar a musculatura. Eles aqui são visionários, quer dizer, mais artístico, né? ele inventa isso aqui, né? Claro que é uma derrubada, né? Estão transportando madeira, mas é a imaginação do artista que faz com que ele coloque as figuras dessa maneira, né? Tem outra obra importante. Outra obra aqui do Bona, né? Que é mais um trabalho do professor de Bona. O de Bona, na verdade, ele é grande paisagista, né? Ele sempre foi um paisagista. Aqui é Vila Velha, né? E aqui é Vila Velha, né? Eu acho que essa é uma das grandes paisagens do de Bona e, por sorte, estão aqui na universidade. Professor, nós temos Turim aqui também, né? Temos Turim aqui, também. Homenageando o Victor também, exatamente, né? É o retrato do Vítor Ferreira do Amaral, que foi um grande médico, fundou a maternidade, então ele colocou, né, uma referência, além do retrato, justamente a maternidade. Né? E também o paranismo, né? Como sempre, o Turim, a gente vê o pinheiro, a gente vê os traços, isso, né? Você vê em volta, né? Sempre o elemento decorativo. Só queria chamar a atenção que tem aqui dentro uma obra que eu acho também impressionante, que é do Rodolfo Bernardelli. É uma estátua pequenininha, que às vezes passa despercebida, né? Que é um Rui Barbosa. Olha só. Um dos maiores escultores brasileiros do período romântico. Como ela é pequena, às vezes passa despercebida, mas as outras tá aqui, chamam, não, mas ela né? Ela é uma preciosidade, né? Professor, fora do gabinete nós temos outras obras. Vamos lá conhecer, claro, então? Claro, sim. Vamos lá? Professor, aqui a gente tem um quadro, então, da Leonor Botelli, né? Isso, eu acho que também é outra obra muito importante dentro desse universo que nós estamos vendo.
Ela chama de a menina, mas é ela a menina. Então é muito ela, é um pouco da análise de si mesmo, é uma análise introspectiva desse olhar, né? Preocupado mais que ela nos observe do que nós a observemos. Professor, vamos lá conhecer então o Bacum? Tá legal. Vamos lá? Bom, professor, aqui a gente já começa com um Bacum, né? Com o Miguel Bacum. Ele foi durante muito tempo marinheiro, viajou muito, por isso o tema do mar é um tema que atrai bastante, mas ele é, por sua vez, também um grande paisagista. Então, ele é intuitivo. E isso que é muito interessante, porque a partir do momento que ele não tem uma escola, que ele não tem uma preocupação na representação do clássico, né? Ele não precisou lutar contra nada, né? Ele vai construir a ideia do moderno. E ele não tem medo da pintura, né? A gente vê isso aqui, fortes, né? A mescla de tinta é algo muito característico, né, do Bacum. Para um pintor de escola acadêmica chegar a essa solução é muito difícil. Demora, porque ele tem medo, né, de colocar a tinta em quantidade. Ele não, né? Há uma ideia de recriar a natureza com a própria pintura. Isso que é muito interessante no Bacum. Uma preciosidade, né, que nós temos aqui. Uma obra maravilhosa. Ali nós temos outro quadro também, né, professor? Isso, do professor Euro Brandão. Ele viajava muito e ele viajava sempre com uma caderneta, desenhando o que ele via, né? Mas esses temas, ele tem muitos temas históricos, mas esse aqui é um quadro muito interessante, porque é uma paisagem curitibana, uma paisagem paranaense, né? Interessante. Professor, muito obrigada, viu, por essa aula de História da Arte. Muito obrigada pelo senhor ter aceitado o nosso convite para passear aqui pelo universo do acervo da UFPR. Pena que foi rapidinho, né? Mas eu que agradeço muito, eu acho que é muito importante que toda a comunidade, não só a comunidade universitária, mas a comunidade curitibana e paranaense conheça esse nosso acervo, né? Eu acho que e que ele esteja disponível, né? Que os outros museus também possam utilizar isso em exposições monográficas, né? Tá certo. Eu que agradeço muito. Imagina, muito obrigada. Obrigado.